Bom, eu, na verdade, a minha formação começou com uma formação jurídica, né, na área do direito, mas eu acabei fazendo uma especialização e um mestrado em História, porque eu realmente sou apaixonada, eu já vivia, já lia, quando eu fui fazer até especialização na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, quando eles deram a relação dos livros, eu já tinha lido quase todos, né? Então, essa coisa da afinidade da história. Hoje, o que eu queria destacar, o meu posicionamento em Nova Friburgo. Friburgo, nós temos assim um trabalho muito bom, bons historiadores, nós temos João Raimundo, o Ricardo Costa, hoje um pouquinho desligados da parte acadêmica, professores aposentados, mas nós temos assim o time acadêmico de Friburgo, com renovações como Rodrigo Marreto, que eu sei que vocês conhecem o trabalho dele, que é um trabalho assim, muito ligado também com essa questão de Itaboraí, mas eu criei um posicionamento mais como memorialista, tá? Eu não, em razão de eu não estar ligada a uma universidade, né? Porque eu acho que o historiador tem que estar ligado a uma universidade, tem que estar ligado a uma linha de pesquisa. Isso aí é uma coisa meio que protocolar. Como eu não me encaixo dentro desse perfil, eu acabei virando uma memorialista. Trabalho muito com a questão da memória de Friburgo. Tanto com visito, né? Eu tenho basicamente toda a literatura. Hoje eu estava lendo até um livro sobre a questão de Conceição do Macabu, e eu fiquei vendo a questão de uma estrada de Cantagalo até Macaé, que é uma estrada horrorosa, que inclusive os caminhos eram terríveis, ainda tinha o problema do quilombo do Carucango, e eu me lembro das atas da Câmara, que as pessoas ficavam preocupadas se esse caminho realmente fosse um caminho assim, ideal para o transporte do café até Macaé, que isso daí basicamente acabaria com a economia de Friburgo. Então a gente sente como a história regional ela está completamente interligada. E a gente conhece muito disso através dos livros dos memorialistas, né? Então, eu hoje, em Friburgo, eu me posiciono muito mais como um papel de memorialista do que propriamente
de uma historiadora, né? Então, eu queria me colocar nessa posição, trazendo sempre a memória. Eu trabalho isso através das redes sociais, eu tenho página, eu tenho blog, eu tenho grupos, então eu tenho trabalhado muito nesse sentido, porque eu acho que a questão da história, da pesquisa histórica, em Nova Friburgo, ela está muito bem preenchida, apesar de eu ter as minhas críticas, porque se trabalha muito pouco com a questão da história regional. Eu, na verdade, sou a única pessoa em Friburgo que lembra que Sumidouro, né, a gente está falando do Marcelo, eu fui a única pessoa que fez um documentário e falou Sumidouro, uma história esquecida de Nova Friburgo. Eu sou a única pessoa que lembro que tudo começou com a vila de Santo Antônio de Sá, que nós éramos os sertões do Macacu, né? Os sertões do Vale do Macacu. Então, eu acho que o único problema hoje, com relação aos historiadores de Nova Friburgo, é a questão de não se trabalhar a questão da história regional. É a única crítica que eu faço, é a única coisa que eu tenho me empenhado, mas eu não tenho muito suporte, né? Porque eu não tenho um trabalho de pesquisa, de fontes, eu não estou ligada a nenhuma universidade. Então, eu trabalho muito mais com essa questão da memória, né? Então, é esse o trabalho que eu tenho feito em Friburgo, sempre lembrando da Vila de Santo Antônio de Sá, sempre lembrando dessa história regional que nos liga, né, que é o começo de tudo, né, e hoje muito voltada para a região serrana, como Cantagalo, a questão indígena também, que Friburgo, ninguém fala da questão indígena, né? E eu fiz um documentário falando sobre os indígenas da nossa região, e hoje eu tenho estou muito voltada, graças a esse trabalho que eu estou desenvolvendo na Serra News RJ, muito voltada para essa questão regional. Então, se eu tiver que me apresentar hoje, dando um posicionamento do trabalho que eu tenho feito cotidianamente, é a questão da memória regional, não só de Nova Friburgo, um trabalho da história regional, quer dizer, um trabalho de memória e um trabalho da história regional, né? Seria o trabalho que eu tenho desenvolvido hoje. Estou sim, querido. Posso. Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense. Termo de posse. Como é que fala isso aqui? Me ajuda, por favor. Então, mas só falar 17? Aos 17 dias do mês de julho do ano da graça de Jesus Cristo de 2021, de forma telepresencial, em virtude da pandemia de Covid-19, na presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense e dos demais associados, fundares, efetivos e correspondentes, compareceu a ilustríssima senhora professora, mestre Maria Janaína Botelho Correia, para tomar posse da vaga de associada correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense, conforme parecer favorável da Comissão de Admissão e Exclusão de Sócios e da aprovação unânime do plenário da Assembleia Geral obtida na 10ª sessão ordinária, realizada em 27 de abril do ano da graça de Jesus Cristo, de 2019, 19 ou 2009 que está aqui? 19. Por este instrumento, assume a ilustríssima senhora associada correspondente o compromisso de executar fiel e honradamente os dispositivos do Estatuto Social e das demais deliberações da Assembleia Geral, dado e passado em 2 vias, sob o selo e sinal de nossas armas, em Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. Renata de Souza Pereira Aimoré Araújo Gama o faça registrar e publicar. David Antunes da Silva Pacheco, presidente. Maria Janaína Botelho Correia, associada correspondente. Renata de Souza Pereira Aimoré Araújo Gama, chanceler. Sérgio Toledo Rodrigues, diretor da Comissão de Admissão e Exclusão de Sócios.
David, você falou do limite da reunião de 1 hora. Isso quer dizer que eu teria em torno de quanto tempo para fazer essa apresentação inicial? Por favor. Está baixo? Ixi, peraí. Vocês estão me ouvindo ou não? Está ouvindo? Tá. Que você falou que a reunião dura em torno de 1 hora. Então, quanto tempo você tem para fazer essa apresentação inicial? Continua baixo? Só ele que não está me ouvindo, ninguém está me ouvindo direito. Quanto tempo ela tem para fazer a palestra, David? Tá ótimo. Mas a gente vai ter um bate-papo depois para vocês, enfim, né? Então tá bom. É porque você tinha falado que tinha 1 hora de reunião. É por isso. Vai ser um pouco menos de 40 minutos. Eu preparei de 20 a 30 minutos. Primeiro eu queria agradecer ao convite. Estão todos me ouvindo? Bem? Sim. Estou ouvindo vocês aqui no espaço. E aí me veio memórias afetivas, né? Memórias de infância relacionadas a Itaboraí, Venda das Pedras, Tanguá. Eu nasci em Itaboraí. Não moro mais hoje em Itaboraí, mas eu nasci em Itaboraí, mais precisamente em Venda das Pedras, e grande parte da minha família é de Tanguá, onde eu vivi minha primeira infância. Aí eu estou ouvindo vocês falando e vendo as memórias afetivas. Eu queria deixar isso registrado. Meu nome é Lívia, e eu também busco essas memórias afetivas, porque a escolha do meu objeto de pesquisa, eu pesquisei o Rodrigues Torres, né, o Joaquim José Rodrigues Torres, na minha tese de doutorado, e o meu interesse por ele também tem a ver com isso, tem a ver com o fato de vir de Itaboraí, de vir dessa região, ter uma relação profunda, né, e familiar com a região. E começou lá nos anos 2004, 2005, muito deve lembrar, num projeto de pesquisa que se iniciava na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que hoje já está bem grande, que é Oficinas da História, na Caixa da História. Eu, na época, era estagiária. Eu fiz a minha graduação na UERJ de São Gonçalo, já tinha terminado a graduação, mestrado, e nessa época algumas pessoas foram chamadas para trabalhar nesse projeto, e eu fui uma das pessoas que fiquei responsável por coletar fontes para fazer a Caixa de História de Itaboraí. Isso foi lá no começozinho, depois eu não permaneci. E eu fiz essa coleta inicial na casa de Luiz Alberto Torres, também no IBGE, na Tijuca, se eu não me engano, e foi daí, nesse núcleo, não sei nem se o Rui sabe disso, acho que ele vai ficar sabendo disso agora de primeira mão, foi nesse comecinho aí que o Visconde de Itaboraí, como objeto de pesquisa, ele vai se forjando, ele vai se construindo para mim. Eu lembro num dia na reunião que a gente estava na FFP, acho que era até um sábado de manhã, e aí uma das professoras, que é orientadora e amiga até hoje, que é a Márcia de Almeida Gonçalves, ela está na reunião, ela me fala, está aí, uma excelente pesquisa seria pensar o Visconde de Itaboraí. A gente não tem até hoje um trabalho de referência, tem alguns trabalhos da década de 80, mas não em termos de uma tese, de doutorado sobre o Visconde de Itaboraí, para trazer o Visconde de Itaboraí para dentro desse meio acadêmico, né? Pensando aqui nas várias formas de se construir uma história, né? E aí, ok, não é para mim não, a mensagem é para mim. E aí a Márcia falou sobre isso, eu tinha essa relação afetiva com Itaboraí, e relação afetiva com outro trabalho também, que é do Vilmar Matos, que é professor da UF, da PUC, e tem um livro super conhecido e clássico para pensar a província do Rio de Janeiro, pensar o estado imperial, mais precisamente, que é o Tempo Saquarema, e que vocês já devem ter ouvido falar. Por que eu estou falando do Vilmar Matos? Porque o Vilmar Matos foi uma das primeiras paixões na graduação, desse livro do Vilmar Matos, do Tempo Saquarema, em que ele fala da comunidade de Saquarema, que são o Visconde de Itaboraí, que eu chamo de Joaquim José Rodrigues Torres, o Rodrigues Torres, o Paulino de Soares de Souza e o Eusébio de Queiroz. E, juntando essas questões, no final do livro do Vilmar Matos, ele tem uma parte especificamente relacionada à instrução, não a instrução pública primária exatamente, mas a instrução pública, e nessa época eu estava como professora no município do Rio, super em volta nas questões relacionadas à sala de aula, e tudo junto, e todas essas ligações que são permeadas por afeto também,
me fizeram pensar em fazer naquela época uma biografia sobre Rodrigues Torres. Entre indas e vindas da pesquisa, do primeiro e segundo ano do doutorado, na época da qualificação, porque no doutorado, no meio dele, a gente faz um exame chamado qualificação. O professor Ilmar Matos, ele me dá uma sugestão na banca de qualificação, que já estava no título já estava no livro dele, do Tempo de Saquarema, falando sobre possíveis relações entre o que o Visconde de Itaboraí, Rodrigues Torres, estava pensando lá em 1830, no Império do Brasil, em relações com um outro político da época, porque não no Império do Brasil, na França, que é o François Guizot. Ele dá essa pista e fala que seria interessante o trabalho por aí, dessa pista que vem a minha pesquisa depois, no meio do doutorado, que eu vou para a França, pesquisar o François Guizot e tentar perceber em que esses dois grandes personagens desse momento, né, da década de 1830, o que eles teriam de afinidades, né? O que o professor Ilmar estava querendo me dizer quando ele me dá essa pista, né? O que eu poderia encontrar lá na França sobre isso. Lá eu pesquisei alguns arquivos e começo a ler sobre o François Guizot, que era, nesse momento, em que o Rodrigues Torres, aqui no Brasil, e mais especificamente na província do Rio de Janeiro, em 1834, ele assume como primeiro presidente da província do Rio de Janeiro, e o François Guizot, nesse mesmo período, 32, 34 até 37, é ministro da Instrução Pública na França. Então, eu vou exatamente nisso, né? O que o François Guizot, como ministro da Instrução Pública de França, poderia ter a ver com o Visconde de Itaboraí? E aquela pista que eu chego lá, tem muitas coisas em comum, né? Me chama muita atenção as questões que o Rodrigues Torres, eu vou chamar muitas vezes o Visconde de Itaboraí de Rodrigues Torres, porque na apropriação do meu objeto de pesquisa, eu me relaciono com ele dessa forma, né? Eu sempre me refiro a ele como Rodrigues Torres. O Rodrigues Torres, ele tem um projeto que é pioneiro na década de 30 do século XIX, no Império do Brasil, e mais especificamente na província do Rio de Janeiro, que é a criação, a formação de uma escola normal. Nunca, até o presente momento, uma escola normal, como ele está pensando, ela não existia no Império do Brasil, e ele pensa a construção dessa escola normal, que seria uma escola para a formação de professores primários. E eu fui com essa questão, né? Fui com essa pulga atrás da orelha para os arquivos franceses, para pensar o que isso poderia ter a ver, já tendo visto a que o professor Ilmar tinha me dado, com o que o François Guizot estava fazendo na França como ministro da Instrução Pública. Isso tinha tudo a ver, né? Tanto na bibliografia que eu encontro sobre o assunto, tanto nas fontes em que eu pesquiso sobre o assunto. Tem um projeto que está sendo ali forjado também pelo François Guizot, de construção das primeiras escolas normais na França, nesse mesmo período. Então, o Rodrigues Torres aqui, ele está super antenado, está ligado nisso que está sendo proposto na França pelo François Guizot como ministro da Instrução Pública. Na França, o François Guizot, ele cria a lei de 28 de junho de 1833, que é a primeira grande lei relacionada ao ensino primário na França. E nessa lei, dentre as várias prerrogativas dela, tem essa da obrigatoriedade, daquele momento em diante, de todos os professores passarem por uma escola normal. E teria, nesse sentido, uma escola normal em cada departamento francês. O departamento francês seria como se fossem os nossos estados hoje. Então, eu queria, com outros dirigentes, outros personagens dessa lei, mas aqui eu vou me focar mais no Guizot, essa lei que tem essa obrigatoriedade. E o Rodrigues Torres e outros personagens juntos com ele, mas nesse caso, na minha tese, eu me centrei no Rodrigues Torres, ele bebe nesse projeto do François Guizot. Como diz o Paulinho, que é o outro lá da cidade de Saquarema, eles estão aqui, ou no Mar Matos também, né, com os pés no Brasil, com os olhos na Europa, ligados, antenados no que está acontecendo lá, e pensando em até que ponto as ideias estão sendo construídas por esse Estado francês que está se reformulando, porque a França, nesse momento, ela acabou de sair de uma Revolução Francesa, que é final do século XVIII, de uma restauração monárquica, que é muito complicada, e é o período do que a gente chama de monarquia de julho, que é um período também muito complicado na França, de muitos conflitos de rua, e a França, nesse sentido, ela está sendo revisitada, ela está sendo reconstruída também, e o François Guizot é um dos personagens, é um dos estadistas que vai pensar essa reconstrução francesa,
pela instrução pública primária, da mesma forma que o Rodrigues Torres está pensando aqui no Brasil, a construção desse império no pós-independência, né, que a nossa independência foi em 1822, eu estou um pouco de anos depois, de 1834, 1836, ele está pensando a construção desse Brasil e desses brasileiros, de quem seremos nós, a partir do ensino público primário, a partir da instrução pública. Então, são estados que, obviamente, têm divergências, têm diferenças entre eles, né, a França e o Império do Brasil, mas que são estados que estão, nesse momento, em processo de reconstrução e construção, como diria o professor Humar, né, de construção e consolidação, e que vem no ensino, vem na instrução pública, e mais especificamente na instrução pública primária e na formação de professores, uma forma de pensar esse Estado e de pensar esses brasileiros. E é isso que eu trago para minha tese de doutorado. Até então, os estudos que foram feitos aqui no Brasil relacionados à instrução pública primária ou à própria escola normal, eles não tinham ainda pensado sobre, né, aprofundado, pelo menos, tinham um ou outro citavam essas possibilidades de relação entre o que o Bizu está pensando na França e o que o Rodrigues Torres está implementando, porque é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Uma coisa é você ter como um projeto, né? Outra coisa é você colocar em prática esse projeto, né? O Rodrigues Torres, ele coloca em prática esse projeto. A Escola Normal da província do Rio de Janeiro, da província fluminense, é a primeira do Brasil. Depois, outras mais vão ser criadas, né, em outras províncias, como a província de Minas Gerais, como a própria Corte Imperial, mas é o Rodrigues Torres que forja no primeiro momento esse projeto e que coloca em prática esse projeto, né? E sempre muito atento e muito preocupado com essa questão da formação desses professores nessa escola normal, né? E nesse sentido aí, a gente pode ter várias críticas a esse projeto do Rodrigues Torres, já no sentido de que tinha um tipo específico de professor que ele queria forjar, que ele queria formar, e tinha um tipo específico de Estado que ele queria forjar, que ele queria formar, né? Um Estado que a gente chama, nesse momento, de Estado regressista conservador, mas esse personagem ele consegue colocar em prática um projeto que não é fácil, porque volta aqui a falar, uma coisa é o projeto, outra coisa é você colocar em prática esse projeto de criação da primeira escola normal do Império do Brasil para a formação de professores, muito ligado, muito envolvido com aquilo que o François Guizot está colocando como proposta na França e está conseguindo levar a cabo também. E por que eu estou falando também sobre essa relação? Porque uma das coisas que me ficava muito na minha cabeça, na minha época de doutorado, e eu não sei se alguém aqui compartilha dessa sensação comigo, às vezes eu tinha a sensação, mas como assim? Essas pessoas que estão aqui, estão pensando, estão atuando, estão levando à frente esse Estado, como é que elas vão estar tão ligadas, assim, quase que, hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente está ligado em tudo que acontece no mundo inteiro, mas no século XIX, como é que elas vão estar tão ligadas, tão por dentro do que está acontecendo lá fora, né? E sim, assim, e nos próprios relatórios dos presidentes de província, o Rodrigues Torres ele não é tão enfático quanto a isso, nos relatórios dele, porque eu uso muito os relatórios dos presidentes de província, são Rodrigues Torres, o Paulino, e outros mais, e os relatórios também dos ministros do Império, da Corte Imperial, e do Rodrigues Torres, sobretudo nos seus relatórios. O Rodrigues Torres ele não cita diretamente o Guizot, mas ele cita ideias que vão estar presentes o tempo todo na arguição que, por exemplo, o Guizot vai fazer na França, na Assembleia Legislativa Francesa, sobre o porquê da importância da criação de uma escola normal para a formação de professores. Então, ele cita ideias muito próximas do Guizot. Há outros personagens, outros dirigentes, vão falar diretamente sobre o Guizot, não é o caso do Rodrigues Torres. Mas ele o tempo todo está citando ideias que estão percorrendo, estão nesse imaginário francês e nesse imaginário dos partidários do François Guizot. E depois desse projeto do Rodrigues Torres, ele vai ser, eu vou usar uma expressão do professor Humar, o professor Humar trabalha com a ideia de expansão para dentro, no sentido de que o Império do Brasil, a partir da província do Rio de Janeiro, ele tem uma expansão dessas ideias, desses projetos regressistas conservadores, que tem figuras como o próprio Paulino, né? O Eusébio e Rodrigues Torres como exemplos desse regressismo conservador. Esse projeto da Escola Normal Fluminense vai se expandir pelas várias províncias do Império e vão dar um pouco a cara, até a reforma Couto Ferraz, que aí vai virar uma outra coisa, em 1853, mas um pouco a cara do que vai ser
a questão do ensino e, sobretudo, do ensino público primário no Império do Brasil. Então, Rodrigues Torres é um personagem que é estratégico para pensar o Império do Brasil, isso, enfim, a gente já sabia, né? Mas na minha tese, que eu procuro mostrar, que ele é um personagem central e estratégico para pensar uma questão que não é pequena, que é super importante, que é a questão do ensino, que é a questão do ensino público primário, sobretudo nesse caso. Bem, mais ou menos foi isso aqui que eu pensei em apresentar para vocês. Eu queria, na verdade, conversar um pouco com vocês, saber o que vocês gostariam de saber, para a gente falar mais algumas outras coisas, algumas outras curiosidades, enfim, dúvidas que vocês tivessem a respeito do assunto. Posso começar? Pode sim. É uma satisfação em saber que você também, além de estudar o Visconde Itaboraí, é conterrânea nossa, principalmente no nosso bairro de Viana das Pedras. Isso. Fico muito satisfeito com isso, né? Obrigado, Rui, mais uma vez pela indicação da professora Beatriz. Com relação a essa questão do ensino público, isso vem me interessar. Eu até estava dialogando com alguns amigos aqui do Instituto, me pediram um texto aqui, a bibliotecária da Joaquim Manuel de Macedo, que provavelmente você conheça, sobre a história da biblioteca municipal. Então, eu comecei a escrever, mas por questões de fontes eu paralisei, porque muita coisa que você de Itaboraí, você vai saber disso. Muita coisa sobre a história da cidade a gente tem que buscar fora, né, nos arquivos do Rio, ou fora do país até. Então, nesse sentido, eu comecei a fazer uma desconstrução da história da biblioteca que era postulada aqui no município. E eu descobri, né, em cima das fontes que eu encontrei na Hemeroteca Digital, que a Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo Municipal ela vai ter origem na Biblioteca Popular Itaboraiense, que foi um projeto de instrução pública também da província do Rio de Janeiro. A minha dúvida com relação a essa questão é se esses projetos, você falou das escolas normais, né? De cada professor passar para uma escola normal, né? A qualificação, né? Sempre, acho que o Império pensava muito nisso, né? E o Visconde Itaboraí sendo daqui da região também, né? Se pensou a província do Rio de Janeiro, acho que uma das vantagens do Rio era justamente ser sede da capital do Império. Então, ele se beneficiava com mais rapidez dessa política pública, né, do regime imperial. Então, além dessa questão da escola normal, esses projetos de bibliotecas populares também, né, uma questão que eu descobri, um dado importante, até está o Rubinho aqui que representa, né, acho que cada um aqui, Lívia, representa um município, né, a gente tem o Instituto Itaboraiense, mas tem membros efetivos correspondentes de São Gonçalo, Niterói, Janaína agora representando Nova Friburgo. Está o nosso amigo Cláudio Prado também, que eu não consegui apresentar, ele chegou um pouquinho antes da sessão iniciar. Ele é ex-diretor do INEPAC também, o Cláudio está dando um salve ali, que é da cidade do Rio de Janeiro, da região de Anchieta. Então, nesse sentido, a biblioteca pública, né, eu fui descobrir que não foi a primeira, acho que foi a de Niterói, Vassouras, se eu não me engano, Nova Friburgo ficou um pouquinho depois. Então, além dessa questão da escola normal também, a questão da instrução pública, mas o período que você estuda é justamente diferente um pouco dessa questão da biblioteca. Se eu não me engano, acho que a partir de uma lei de 1871, que determina que as câmaras municipais criem bibliotecas populares, né? Justamente pensando nesses princípios, né? Ter livros de história, política, matemática, filosofia, né? Para dar ensino, mas na verdade é uma elite, né? Não é dentro daquele contexto, né? Que às vezes as pessoas do senso comum não entendem. Esse ensino era dedicado a uma elite agrária e escravocrata naquela época, né? Não era um ensino público conforme a gente tem hoje, mas para a gente contextualizar. Mas essa escola normal, por exemplo, que você estuda, por exemplo, o liceu, eu posso até falar uma besteira agora, mas o liceu Nilo Peçanha dessa época não, né? Porque ou é depois? Não, se eu não me engano, o liceu Nilo Peçanha é depois. Depois, né? É depois. Tem poucos, assim, os estudos relacionados à instrução pública, ensino de uma forma geral no Império do Brasil nesse período, eles são muito fortes, são muitos estudos a partir de 1850, 1860, final do 19, a primeira década do século 19, a não ser que vocês podem me corrigir, mas até onde eu sei, são poucos os estudos a respeito, né? Até porque são poucas fontes a respeito disso, né? Você encontra muito essas fontes relacionadas aos relatórios,
as normalizações dessas instituições, né? Mas não aos professores, a quem está dentro dessas instituições. Não é à toa que muitos trabalhos vão ser buscados, sobretudo para pensar o ensino, a partir da segunda metade, 1850, 1860, 70, final do 19, né? Porque no início do século XIX, pelo menos o que eu tive acesso, e você está absolutamente certo, eu, para pesquisar o Visconde de Itaboraí, porque no primeiro momento eu ia fazer uma biografia sobre ele, eu, para pesquisar, né, o Rodrigues Torres, eu fui primeiro nas bibliotecas de Itaboraí, né, sobretudo na da Luiz Alberto Torres, e, assim, eu não consegui muita coisa. Eu fui para a Biblioteca Nacional, fui para a HGB, fui para o Arquivo Público do Estado, a documentação está muito mais esparsa. E a minha procura pelo François Guizot também tinha a ver com isso, porque um trabalho de pesquisa, muitas vezes, o corpo documental que você acessa faz com que você escolha ir por alguns caminhos e por outros não. Então, naquele momento, quando o professor Ilmar me dá essa pista sobre o François Guizot, e que eu considerei também interessantíssimo, porque, assim, você pensa em termos de uma história local, que é a província do Rio de Janeiro, da ação do Rodrigues Torres, mas essa história local está conectada ao não local, está conectado ao que está se pensando em termos de construção desse Império do Brasil, mas também que está ligado ao que está acontecendo na França. Aí eu vou sempre estar citando o professor Ilmar, porque ele é minha referência desde sempre. O professor Ilmar tem uma expressão falando que a ideia da França como madrinha, né, desse Império do Brasil, desse Império que está se constituindo no pós-independência. Então, sempre com essa imagem em mente, já que o que eu consegui coletar em termos de fontes, até minha qualificação estava bem restrita, eu falei assim, gente, eu tenho uma pista aqui de uma questão que é super interessante, em que a gente pensa o regional, pensa o local, mas pensa o nacional, e também pensa essa conexão desse dirigente imperial que está conectado ao que está acontecendo fora também, né? Pensando nessas instâncias enquanto conectadas, né? De uma história conectada. E aí mesmo na França, não só no Brasil, isso foi uma surpresa para mim quando eu cheguei lá, estudos sobre instrução pública primária, na primeira metade do 19 também são muito raros, assim. Mesmo que eles tenham em termos de documento, mesmo de organização desse documento muito mais organizado e acessível do que a gente, lá também os estudos para a primeira metade do século XIX são bem raros. Tanto que depois disso, eu acabei que eu engatei num pós-doutorado lá na França, que tinha a ver com a minha tese de doutorado, para pensar o François Guizot e os projetos dele com o ensino superior. Aí também pensar ele na relação com a mulher dele, que está pensando em instrução primária no início do século XIX. Porque mesmo lá, e mesmo personagem como é o Guizot, ele foi ministro da instrução pública, ele foi professor de história, ele é formado em história também, ele foi professor de história da Sorbonne, ele atua na França desde o iníciozinho do século XIX, o pai dele, ele lutou na Revolução Francesa, morreu na Revolução Francesa, então assim, é um personagem muito atuante. E mesmo sobre ele e outros mais, o início do século XIX tem pouquíssimos estudos. Então, assim, o que eu estou chamando a atenção com isso? Porque às vezes a gente tem a sensação, nossa, mas a gente não tem fonte sobre isso, bibliografia, mas não é só daqui, né? Em outras instâncias também, como a França, por exemplo, são poucos estudos nesse primeiro meado, né? A primeira parte do século XIX. Então, possivelmente, o que você está buscando é depois disso, depois de 1850, a segunda metade do XIX. E, inclusive, o diretor da primeira escola normal que o Rodrigues Torres faz na província do Rio de Janeiro, ele vai ser diretor do Liceu de Niterói depois. Depois, enfim, se quiser mais informações a respeito. Enfim. Sim, e Rui, questão de ordem, Rui levantou o dedinho. Eu ia fazer uma pergunta, mas vamos dar preferência ao professor Rui. Pode fazer. Não, você está com a fala, presidente. Era a tua vez. Eu estou me inscrevendo para depois. Sim. Uma outra questão, como é que é essa diferenciação também? Quando a gente vai pesquisar sobre a história de Itaboraí aqui, a gente se depara em várias fontes, a gente vai dividindo aqui, né? Que tipo de assunto a gente vai tentar escrever, né? Tanto é a questão da revista agora, a gente está discutindo quais assuntos a gente vai fazer de produção, né? Então, de vez em quando eu encontro alguma questão de fundação de escola primária, de escola das primeiras letras, né? Aqui na cidade, né? Isso eu acho que é em todas as vilas da província do Rio de Janeiro. E nesse princípio aí dessa política que você está estudando, que o Rodrigues Torres está desenvolvendo, com base nessa questão francesa, né? A França sempre seguindo como modelo, né? A Revolução
era uma questão política que era contrária à monarquia, né? Mas alguns ideais, né? Era uma coisa um pouco complexa para aquela região, até um paradoxo, né? Um exemplo, Dom Pedro I era fã do Napoleão Bonaparte, que expulsou o próprio pai para vir para o Brasil, né? Tem essas contrariedades. Mas a minha pergunta se reflete na questão da diferenciação e separação entre ensino para homens e mulheres naquele período. Já estava se pensando, porque eu acho que no finalzinho do 19, acho que vai ter escola mista, alguma coisa nesse sentido. E aí, volta a falar, não é só no Brasil, na França também. Para mim foi super importante assim, fazer essas conexões para pensar essas instâncias nossas de atuação aqui locais e uma instância mais conectada e global nesse sentido. Não dá para falar em global naquela época, mas pensar que as questões que a gente está pensando aqui, como a gente está pensando na formação desse Estado, e quando a gente está falando de formação de Estado, essa questão mais abstrata, vamos falar para o mais prático, concreto, que seria a construção de uma escola, quando a gente coloca meninos e meninas separadas, isso não acontece só aqui, na França também, onde eu pesquisei, né? E eu pesquiso escolas públicas de meninos. Eu não adentrei pelas escolas públicas de meninas, porque seria uma outra pesquisa. E, nesse momento, eu não tenho certeza, eu posso estar falando algo que não é, se eu não estiver certo, vocês me corrijam, mas nesse primeiro momento de ensaio de constituição dessa primeira escola normal, era a formação de professores para os meninos. Eu, pelas fontes e pela biografia que eu li a respeito, até onde eu me recordo, até onde eu fui, não se pensava nesse momento, década de 30 do 19, até onde eu achei, né? Até onde eu pesquisei, escolas públicas de meninas, isso vai vir um pouco depois, e aí mais para o final do 19, e na França só no início do 20 que você vai falar em escola mista. Pensar a França o Brasil no século XIX, a questão da instrução e da educação é uma questão chave. Isso também é chave na França. Pensar a educação no século XIX é chave, né? Pensar a formação de um Estado, a construção de um Estado, é pensar o seu ensino, é pensar as suas escolas, tanto aqui quanto lá. E aí, na França, é muito forte, no final do 19, essa questão da instrução, e se não me engano, escolas mistas, só no início do 20. Escolas de meninas, eu agora estou me lembrando de uma pesquisa que eu li sobre estou querendo lembrar o nome da professora, de uma professora que era do Maranhão, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, ela é super conhecida, que ela vai atuar em escolas públicas de meninas, mas o que eu li dela é mais para perto de 1850. E das escolas normais, eu não adentrei também nessa pesquisa, mas não encontrei na documentação falando sobre formação de professoras para trabalhar em escola normal. Porque nesse momento, até onde eu sei também, até onde eu pesquisei, para você formava professores para dar aula em escolas públicas primárias de meninos e professoras para dar aula em escolas públicas primárias de meninas. Eu não sei se era por aí que você estava querendo ir, David, desculpa. Se era por aí a sua questão, se eu fugi muito do que você queria. Tá certo. Rui, você pode falar? Então, eu queria, na verdade, fazer um comentário e uma pergunta também, né? Bom, volto a agradecer a oportunidade de ter trazido a professora Lívia Beatriz, uma colega muito querida, de longos anos, né? Somos contemporâneos da mesma turma de graduação e da mesma turma de mestrado, né? Então, a nossa trajetória tem aí já 2 décadas, né? Eu falava 20 anos, mas já está passando 20 anos. Já começou a passar. Bom, então, primeiro é isso, né, e também é muito legal sempre ouvir sobre o teu trabalho, Lívia, né, e aí a primeira questão é fazer o comentário sobre o teu trabalho mesmo, né, a importância do teu trabalho, que é colocar o tema da instrução pública no Império, né, como chave de uma política de Estado, né, porque a província do Rio de Janeiro não é qualquer coisa no século XIX, né? A província do Rio de Janeiro, ela é o laboratório da nação naquele momento, né? Então, a gente tem aí a província como sendo modelar para a estrutura administrativa
tanto do governo imperial quanto das demais províncias do Rio de Janeiro. Então, quando você está destacando, David, eu acho que vai ser preciso fazer o outro link aí para a gente passar para o outro link, tá? Está avisando aqui para a gente. Bom, mas então, quando você coloca o link. Tá. Quando você coloca que o Rodrigues Torres, né, quando o Visconde de Itaboraí, ao assumir a província do Rio de Janeiro, está estabelecendo como um dos seus propósitos a criação de uma formal e a defesa de um projeto educacional, então acho que esse é um grande elemento aí que a gente tem que pensar, né, que nos faz aí pensar. Bom, então esse é o comentário. Então, eu faço a pergunta no próximo link. Então, certo, gente, eu vou gerar mais um link aqui para a gente abrir para mais perguntas, né? E vou colocar lá no grupo e passar para a Lívia também, tá? Ela não faz parte ainda do grupo do nosso WhatsApp. Já vou te... Coloca aqui no chat. Coloca aqui no chat que a gente entra direto. Tá bom. Então a gente clica e vai direto. Pronto, o link gerado. Aguardo vocês na próxima sala. Para comentar alguma coisa que a elite estava fazendo. E no que acha que a elite estava envolvida? A informação que temos diz mais no matador. Bom, sem violar a confidencialidade, eu posso garantir que o processo não tem. Se o processo não era sobre direitos dos animais, Bledsoe deve poder falar com a gente sobre isso. Seu áudio está com a televisão ligada. Obrigado. Eu não sei, David, se todo mundo conseguiu pegar o link no chat. Talvez que seja legal colocar lá no grupo também, né? Vou colocar, peraí. Eu não sei, eu não olhei porque meu filho raptou meu celular, então eu não tenho como. Não sei se você já fez isso, mas é só como sugestão. Perfeito. Pronto, coloquei lá no grupo.
Pronto, o link disponibilizado no grupo do Messenger e no WhatsApp. Bom, eu posso, então... Pode continuar. Eu posso continuar, então? Então, infelizmente o MIT fez essa restrição, então a gente acaba tendo que interromper um pouco o raciocínio às vezes, né? Mas, assim, o comentário que eu queria fazer, eu já fiz, que é destacar essa questão, né, da instituição pública, lembrando, como o próprio David colocou, né, nesse momento você tem um projeto de instrução para as elites, né, então isso é um tema, né, que a gente tem que enfrentar, que eu acho que é um tema muito interessante, e observar que a historicidade dos tempos, né. Então, se hoje a gente tem um debate sobre a instrução pública, essa instrução pública hoje não é a mesma, não era entendida da mesma forma lá no século XIX. No entanto, era um tema considerado chave para a formação desse novo país que estava aí se instituindo, né, e que o Rodrigues Torres está propondo a criação dessa escola normal. Então, a minha pergunta para a Lívia, né, assim, para entender quais são os princípios do Guizot que o Rodrigues Torres está assumindo, né? Assim, quais são as propostas, né, que ele vai trazer para a implementação da Escola Normal da província do Rio de Janeiro, que depois é a Escola Normal de Niterói, que hoje é o IEPIC, na verdade, né? O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, né? Ficou lá no liceu um tempo, o David, né? Porque coexistiu o liceu e a escola normal. Depois a escola normal foi transferida lá para o prédio quando o prédio foi criado do Instituto de Educação, né? Então, mas então nessa ideia da longevidade das instituições, né? O IEPIC hoje é herdeiro e continuador da escola normal do Rodrigues Torres, né? Lá de 1835. Então, quais eram esses princípios, Lígia? Você pode apontar para a gente? Sim, e tem a ver com o que você acabou de falar. Acho que não foi à toa que você fez as pontuações que você fez, né? Eu vou começar com o François Guizot, né? Qual era a ideia do François Guizot da criação dessas escolas normais em cada departamento francês? Eu falei aqui rapidamente sobre a Revolução Francesa, o David também. A França, nesse momento, que é a França da monarquia de julho, da década de 30, ela está passando por um momento de muitas sublevações sociais, de muitos movimentos contestatórios nas ruas, e o François Guizot, quando ele assume o Ministério da Instrução Pública, na monarquia de julho, o objetivo, aí eu estou usando a palavra de Eusébio de Queiroz aqui no Brasil, é de criar o carro da revolução. No sentido de que eles têm uma leitura, e aí vou aproveitar para dar uma puxada no que o David colocou aqui, uma leitura de uma monarquia, a ideia de um liberalismo conservador. O que seria isso? Você bebe os ideais da Revolução Francesa da Liberdade, nesse sentido você vai contra uma monarquia absolutista, mas você também não quer o que eles chamariam, são palavras do próprio Guizot, a anarquia completa. São palavras do Guizot isso, essas palavras. No sentido do que a gente chama de um liberalismo conservador, em que você tem um Estado que tem um rei, mas esse rei não é absoluto, ele tem algumas instituições às quais ele tem que se referir, e essas instituições também gerenciam o funcionamento desse Estado. Estou querendo lembrar aqui de uma frase do Guizot que me lembrou muito o Rodrigues Torres, me lembrou muito esse regressismo conservador na década de 30 no Brasil, é a liberdade dentro da ordem, né? O Rodrigues Torres, ele fala em termos de funestas paixões. O que seriam as funestas paixões para o Rodrigues Torres? Ele coloca as paixões como esse espírito revolucionário, que em algum medida, em algum momento, ele precisaria ser parado. Daí a ideia do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é que é partidário dos ideais desse regressismo conservador como Rodrigues Torres, de parar essa revolução
que assim como na França, nesse momento, a monarquia de Júlio, ela está passando por um processo de modificação, com essa nova monarquia que está sendo instaurada, aqui no Império do Brasil, nesse mesmo momento, na década de 30, é pós a abdicação de Pedro I, a independência em 1822, e todas as questões que a gente conhece da década de 20, de conflitos sociais, de conflitos de rua, e de projetos para esse Estado, que muitos deles querem acabar com os conflitos sociais. E na década de 1831, é uma década de muita efervescência desses conflitos, né? A gente, inclusive, voltando a falar de instrução e de escola, a gente aprende muito na escola na época. Eu lembro muito dos meus professores de história, a minha paixão por história vem muito dos meus professores de história da escola, em que falava desse período no Império do Brasil, que é o período das regências, que são conflitos urbanos e rurais para todos os lados, né? Várias revoltas para todos os lados. E com a abdicação de Pedro, isso tem na década de 20, na década de 30, isso é muito forte. Então, o ideal de personagens como Rodrigues Torres, dirigentes como Rodrigues Torres, e tem muito a ver com o que o Rui estava falando, é você pensar numa escola, numa instituição em que você forme pessoas, em que você forme e capacite professores que tenham esses ideais, os ideais da liberdade dentro do ordenamento social. O que seria isso? E aí eu vou trazer o memorialista, que eu amo muito, eu gosto muito dele, e que o Rui vai lembrar dele, de repente vai lembrar dele das aulas da Márcia. Você lembra do Rezende? Francisco de Paula Ferreira de Rezende, de Minhas Recordações? Que é essa ideia de que a liberdade, ela tem um limite, e que o limite é o ordenamento social. E que o ordenamento social é esse? E o Rezende tem uma frase que fica em mim desde a época de graduação, que é cada classe e cada raça conhecendo o seu lugar. E nesse sentido, o Rezende, que é um memorialista, é um livro magnífico chamado Minhas Recordações, que a gente encontrei ele alguns anos atrás na estante virtual. Ele não está falando exatamente, por exemplo, sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho dos escravizados, mas ele está se referindo a isso, né? Essa ideia dessa elite dirigente da liberdade dentro da ordem, aonde cada classe, cada raça tem que conhecer muito bem o seu lugar. Então, não é uma instituição pública e não é um Estado que se quer forjar desses homens da ordem que visem o acesso à instrução e a educação para todo mundo. E, pelo contrário, você elege aqueles que vão ter acesso a isso. E isso, acho que a Janaína já tinha apontado isso, Janaína. Alguém já tinha apontado isso em algum sentido, agora eu não lembro. E o François Bizot, ele tem esses ideais, né? É o liberalismo da resistência, que é resistência em português, que são os liberais doutrinários, que vêm, os liberais doutrinários, eles, eu vi muitas similaridades entre os projetos desses dirigentes e os dirigentes do regressismo conservador, dessa liberdade dentro da ordem, do ordenamento social, de cada um sabendo muito bem onde é que é seu lugar. Nesses liberais doutrinários franceses, que o Bizot é um dos exemplos, é um dos expoentes, dos personagens mais conhecidos. E para pensar nele também, tem outro personagem que é bem conhecido na França, que vai ser utilizado aqui no Brasil, que é o D.G. Randot, que é um livro que ele é traduzido pelo governo da província do Rio de Janeiro, do Paulino, para ser utilizado entre os professores da província e na escola normal, que por sua vez são professores que são formados nessa escola, com esse objetivo da educação e da instrução para o ordenamento social, com cada classe conhecendo muito bem seu lugar. Esse pensador francês, ele escreve um manual de como bem educar esses professores. Como bem educar esses professores significa capacitar, no sentido de habilitar, Foucault mesmo, aquele indivíduo disciplinar que, baseado nesses princípios de sociedade, de visão de mundo e de que Brasil é esse que eles querem, é assim que eles devem formar os seus alunos. Então, assim, nesse momento do Império do Brasil, a educação e a instrução, no caso eu vou falar instrução porque eles falam mais ensino e instrução do que educação, é um termo mais da época. A instrução, ela não é vista como aquela que tem que chegar a todos. Na França, a instrução pública primária, e o Bizot, ele vai ser representante disso, vai ser o primeiro momento na década de 30, do século XIX na França, que a instrução pública primária vai chegar para todos os franceses. Eles sim, eles querem instruir todos os franceses, mas nessa lógica de ordenamento social, de parar o curso da revolução, de uma liberdade dentro da ordem, de um regressismo conservador.
O Guizot, como eu tinha citado, o pai dele morre na Revolução Francesa, ele é decapitado também na Revolução Francesa, ele é contra, né, o governo de Napoleão, como vários desses liberais doutrinários, mas a partir de um certo momento, vários desses dirigentes, desses personagens, olham para a situação e querem preservar seus privilégios. E aí, calma, peraí, a gente vai até aqui, mais do que isso não. E a escola não é à toa, e a gente sabe o poder que a escola tem, né, o que esse espaço escolar representa em termos de acesso, em termos de informação. E a escola é vista por esses personagens, por esses dirigentes, uma coisa que eu já falei, eu voltou a falar, como chave nesse sentido. Nós precisamos instruir e ter certeza de como estamos instruindo, né, do que instruir, né? Nesse sentido de não ter de parar mesmo o cabo da revolução, né? Eu lembro de uma frase que eu lembro muito do Guizot também, a ideia da fermentação nascente, né? Sabe, da fermentação, porque ele vê, tem uma fermentação nascente que foi até aqui, mas a gente tem que parar. E a gente vai usar o espaço escolar, vai usar as escolas normais, vamos instruir professores, capacitar professores, com esse objetivo de manter a sociedade como ela está agora. Agora a gente não quer mais revolução. Vamos parar no carro dessa revolução. Ele não usa as mesmas palavras do Eusébio. Essa palavra do Eusébio é muito conhecida, né? Está na hora de parar o carro da revolução. Mas os ideais doutrinários, dos liberais doutrinários, é exatamente esse. Assim, são ideais muito próximos. E na minha tese eu problematizo um pouco mais isso, né? O Ilmar, ele fala desse regressismo conservador, que ele vai começar a se estruturar em finais da década de 30, década de 40 no Brasil, e aí vem o Partido Conservador, a questão dos liberais conservadores, e eu percebi, no que eu procurei sobre o Guizot, que tem muito a ver, tem muitas similaridades, tem muitas trocas, muitos diálogos com esses liberais doutrinários franceses. Obrigado, Lívia. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma observação. Que tem a ver com pode falar. Como é que eu estudei instrução pública primária, né? Como é que eu cheguei em ensino, pegando o gancho do Rui? Porque quando eu estava falando, eu tinha pensado em fazer uma biografia do Rodrigues, né? E nessa época eu falava como professora e várias questões da minha sala de aula me inquietavam demais, me inquietavam muito. E eu era historiadora, ia fazer um doutorado, fazer uma biografia do Rodrigues Torres e queria construir uma coisa que fizesse sentido para mim naquele momento, né? Eu comecei meu doutorado em 2010. Hoje em dia está mais difundido isso, mas naquele momento eram poucos trabalhos dentro da história que faziam essa relação com o ensino, ou de uma história da educação do ensino, uma história do ensino. Esse espaço, esse campo, ele era muito mais transitado assim, entre as pessoas da educação, da pedagogia, muito menos por historiadores. E essa era uma questão que me inquietava bastante, porque, pensando em termos de Brasil, enfim, atual, ou mesmo 2010, essa questão que a gente muito bem sabe da importância do ensino, da importância do espaço escolar, da importância dessa instrumentalização desse espaço de escola de aprendizagem por uma série de coisas. Vou pegar, por exemplo, o que a Janaína começou falando, né? Vamos procurar por outras histórias de Friburgo, né? Falamos muito sobre a colonização suíça em Friburgo, vamos procurar por outras histórias, né? E o quanto que o acesso a essas informações é importante e o quanto que isso é estrutural em termos do que a gente quer formar, em termos de Brasil, em termos de brasileiros. E eu estava naquela época, como uma pesquisadora de século XIX, sempre pensando nessa questão da formação do Estado, e essa questão, enquanto professora, e essa minha experiência enquanto professora, ela foi crucial para isso, ela foi estratégica. Porque eu percebia na minha prática, no meu cotidiano de sala de aula, o quanto importante era aquela prática para a formação do que eu entendia enquanto cidadãos e enquanto brasileiros. E eu queria levar isso para o meu trabalho na academia. E eu sempre pensei em termos de formação do Estado Imperial no Brasil, em termos de questões, de temas mais amplos, mais gerais. Eu não via estudos, tirando do Ilmar, um ou outro, como eu estava falando, do pessoal do campo da educação e do ensino, que pensava essa questão do espaço escolar. E pesquisando o Rodrigues Torres, e isso não é pouca coisa, eu
percebi no Rodrigues Torres que, para ele, isso era muito importante. Isso é muito forte nos relatórios dele como presidente de província. E eu percebi depois, mais tarde, que para o Guizot isso também é muito importante, que para ele isso também era muito importante enquanto ministro da Instrução Pública Francesa, em termos de formação desse Estado francês, né? Dos relatórios que eu pesquisei do Rodrigues Torres, por exemplo, ele usa termos como remédio poderoso, no sentido de que, se a gente quer pensar a constituição de um Estado nos moldes em que a gente, enquanto classe dirigente, né, guardados esses limites desse liberalismo conservador, desse liberalismo dentro da ordem, desse liberalismo que quer, sim, manter o status quo, ele não quer revolucionar, ele não quer modificar, ele quer manter o status quo, a liberdade dentro da ordem. Eu percebia nele, nos relatórios dele, tinham vários assuntos nos relatórios dele, mas a questão de pensar o ensino, de pensar a escola, e pensar a formação de professores era estratégica para ele. Como para eles, que eu estou pensando no François Guizot também. E aí foi isso que fez a mudança, né, fora o meu desejo enquanto professora, tinha essa questão, né, que estava ali, me envolvia, dessa questão da escola, da atuação dos professores. Eu me dei conta nas fontes, vindo com essa questão em mente, né, tinha essa pulga atrás da orelha, como é que um presidente de província, que não é qualquer cargo, o Rick mesmo já frisou, né, a província do Rio de Janeiro não era qualquer província, era a província que estava do lado da Corte Imperial. As ações de Rodrigues Torres, enquanto presidente de província, não é à toa que elas vão ser seguidas por várias das outras províncias, porque o que se pensa nesse momento no Brasil, ali na província do Rio de Janeiro, na Corte Imperial, reflete nas outras províncias e são apropriadas de forma diversificada, né, as outras províncias do Império do Brasil. Então, esse personagem, mas não só ele, mas o trabalho do Rodrigues Torres, ele pensa a escola e pensa a instrução como estratégica, como central, para você formar o Império, para você formar os brasileiros, e ainda que sejam os brasileiros nos moldes em que ele vê esses brasileiros, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa mesmo. Assim. É estratégico. Pensar o Estado Imperial no Brasil, nesse momento, é pensar a escola, é pensar a formação dos professores, e não é naquele momento, não é nesse momento também, né? E aí eu faço cor ao que a Janaína falou, né? Vamos construir outras histórias de Friburgo e outras histórias de nós mesmos, né? Eu gostaria de fazer uma consideração em cima da sua fala, ainda da Rui também, registrar também a Renata, está te parabenizando aqui pela pesquisa, né? Colocou aqui no chat. Se for possível, depois disponibilizar a sua tese de doutorado aqui para a gente, vai ser de grande valia para a gente inserir aqui na nossa biblioteca digital também, até porque o seu trabalho vai servir como base, né? Você falou que queria escrever sobre a questão da biografia do Visconde, né? Até aqui na questão das biografias a nível de município, né? Essa construção da história da identidade municipal de Itaboraí, de década de 80 para cá, em cima dessa questão dos filhos ilustres, né? Então, o que acontece? A biografia última que a gente teve do Visconde aqui foi feita por, se eu não me engano, Paulo Bozizio, se eu não me engano, o sobrenome de um trineto dele, que é professor de violino de Petrópolis. Isso, E a gente também, tá o Dawson aqui, ele acabou de entrar na sessão, já tem um tempinho. Dawson é o nosso diretor do cartório de genealogia, que é um trabalho que, para a gente que é historiador, facilita muito, porque em cima das transcrições de testamentos, óbitos, batismos, a gente vai entender um pouquinho também dessas relações políticas, principalmente dos Rodrigues Torres ali em Porto das Caixas, né? Tem uma citação com relação a isso, acho que o Antônio Rodrigues Torres, o irmão do Visconde, que ali vai ser o Joaquim José, né, que vai ser Visconde, né, ministro, aquela coisa toda, né? E os irmãos dele, o Cândido, vai participar da ferrovia, né, que vai ligar Itaboraí à região serrana. Tem o Manuel José também, tenente, e tem acho que o Antônio, se eu não me engano, que foi comendador. Ele vai construir uma escola pública também em Porto das Caixas. Então, essa questão também da doação para a construção de escolas na época do Império, como eu percebi também em outros parentes da minha genealogia que eu pesquisei, era um status também social você construir escolas. O Estado ele não tinha recursos, né, para construir escolas.
é o que você falou, né? O pensamento da construção da educação pública, ela vai começar no Império, até nessa questão do sentimento de nação, mas conforme a gente está discutindo aqui, justamente para uma elite, né? Não vai ser no pensamento da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité para todo mundo, né? Então, nesse sentido, nessas relações até de pesquisa genealógica, a gente tem encontrado alguns descendentes, até convidei alguns e compartilhei lá no grupo da família, eu encontrei os descendentes do Visconde, a maioria está em Piraí, né? E alguns até já doaram algumas peças, né, do acervo dele para compor parte do acervo do Instituto, né? Se a gente encontrar alguma documentação também referente a isso, que possa até fazer um adendo ao seu trabalho, será interessante. Eu adoraria. Porque eu estou falando, essas fontes são muito complicadas. O Arquivo Nacional, às vezes, a gente está lá guardado, mas a gente não está identificado ainda, né, em outras fontes mais. Por isso que a gente tem essa questão aqui do Instituto, Lívia, de trazer pessoas que agreguem a historiografia regional, né? A gente tem pessoas aqui de história, jornalismo, arqueologia, arquitetura, né? A gente discute muito sobre a questão do patrimônio cultural e também a questão da genealogia, que vem trazer algumas fontes. O Dalson, que está aqui, que é exemplo, a gente sempre cita essa questão, ele trabalhando numa digitalização de uma fazenda, né, de um acervo de uma fazenda do interior de Rio Bonito, tem uma caixa lá com 200 anos de documentos da fazenda. Então, tem de 1780 até década de 80, do século XX, e tem muita negociação aí da família dos Rodrigues Torres, né? Então, a gente tinha lá, está até colocando aqui, mais de 10 mil documentos só nessa caixinha. Então, em cima disso, a gente consegue construir um pouquinho da história de Santo Antônio de Sá, dessa história da construção da política do Império. Por até indicação do Rui, teve umas 3 ou 4 sessões passadas, a gente trouxe a esposa do professor Ilmar Matos, né, para falar um pouquinho sobre o Joaquim Manuel de Macedo, que foi tema da dissertação, se não me engano, de doutorado dela. Rui, me corrija se eu estiver errado, quando for possível. Mas o trabalho do Ilmar, nessa construção da ordem, na época da minha faculdade, me chamou a atenção muito essa questão da Trindade Saquarema, né, da questão do Saquarema. Até eu, em sala de aula, eu ministro aula de História no Estado, no município de Itanguá. Quando eu vou falar sobre a história da construção do Império, eu cito muito essa questão aqui da participação desses municípios, dessa regionalidade na construção da história nacional. Que isso aqui na população de senso comum, isso foge, né? Tanto de Itanguá, Rio Bonito, São Gonçalo, a Niterói. O povo não entende a importância histórica, né? Essa semana, só para registrar, Rubinho, eu deixei um recadinho lá do prefeito aí de Niterói para ver se ele faz alguma coisa pelo Palacete da Praia Grande. Que Niterói também precisa de um museu histórico. E toda essa conjuntura que a gente está tratando aqui também passa por Niterói, por ser capital da província daquele momento, né? O Palacete da Praia Grande lá está caindo, pertence ao Estado, né? E toda essa história poderia ser alocada lá naquele local. Então eu deixei um recadinho lá para o Alex Grael, né? Eu acho que o nome dele é esse. Mas com relação... Axel Grael. Para fazer alguma coisa por aquele palacete, né? E com relação à nossa história, essa questão da Trindade de Saquarema, quando fala que era o Visconde de Itaboraí, o Visconde do Uruguai, as esposas dele eram da cidade também, da família Álvares de Azevedo, as relações políticas que eles vão construir para se afirmar no poder, né? E a participação e colaboração dessa elite local de São Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito na construção da ordem nacional. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, no trabalho de Ilmar não se fala muito dessa questão da educação. Fala muito na questão do Teatro das Sombras, da construção da elite, e principalmente do Visconde, ele sempre é lembrado como financista, como matemático, não como uma pessoa preocupada na educação primária do Estado, né? Do Estado enquanto nação, né? E por isso que o seu trabalho vai reforçar e trazer luz a um novo debate aqui, até na historiografia do próprio município, né? Desse outro olhar do Visconde de Itaboraí, né? O professor Ilmar, ele dá pistas no final do livro dele. Eu lembro, na defesa da minha banca de doutorado, a professora Adriana, que escreveu sobre o Duque de Caxias, ela falou bem assim, foi muito engraçado. O professor Ilmar fez parte da minha banca também, né? O professor Ilmar, enfim, está em vários momentos da minha formação. Ela vira e fala assim, caramba, Lívia, quando eu peguei a sua tese, eu pensei até que, enfim, alguém pegou a final do Tanque Saquarema e foi lá pesquisar, foi lá procurar, que foi mais ou menos isso. O professor Ilmar, ele dá uma série de pistas ali no final do Tanque Saquarema nesse sentido,
E na minha banca de qualificação, ele me dá grande pista, fala, Lívia, tem coisa aí, vai procurar. E, David, eu super me interesso por essa documentação. Eu falei que você falou várias coisas, na verdade, que me interessam. Minha família é de Tanguá, eu morei até os 4 anos em Tanguá. Super me interesso por questões relacionadas a Tanguá também, a história de Tanguá. E queria dizer que eu também tenho, porque quando eu fui fazer a pesquisa na França, porque quando eu ia fazer a minha tese, que era biografia, eu tinha pensado em pesquisar o período que o Rodrigues Torres se formou na Universidade de Coimbra, porque ele fez matemática no início da década de 20 na Universidade de Coimbra. Aliás, é um diferencial, assim. Todos os impérios se formavam em direito, ele se formou em matemática, bem diferente. E eu fui a Coimbra, e eu recolhi essa documentação, eu tenho ela comigo. Em algum momento a gente pode trocar nesse sentido também, assim, eu tenho documentação podem ter outros personagens de Niterói, de Itaboraí, que nesse mesmo período estivessem em Coimbra. Então, eu tenho esses documentos comigo, assim, do período que ele é estudante lá, ele atua em Coimbra como estudante de matemática. Primeiro ele entra na faculdade de medicina, depois ele vai para as matemáticas. Eu só fui descobrir isso lá, pesquisando nas fontes, né, e lendo algumas coisas. Mas é possível que tenha outras coisas relacionadas a outros personagens da região, que naquela época se chamava Província do Rio de Janeiro, né? Ele pega Niterói, pega Itaboraí, pega São Gonçalo, pega vários lugares. Até hoje mora em Campos do Goytacazes, pega Campos do Goytacazes também, enfim. E é isso mesmo, assim, essa região, nesse momento, e assim, estou falando desse momento, que é o momento que eu pesquiso já tem algum tempo, né, eu conheço melhor por conta disso, é estratégica, a província do Rio de Janeiro é estratégica para pensar o Estado, para pensar o Brasil, para pensar esse império e o que a gente quer formar, o que a gente quer construir. Esses dirigentes, essa classe dirigente, o Wilmar se refere a eles como classe dirigente, né? O José Murilo já se refere a eles mais como elite imperial. Essa classe dirigente, essa elite imperial, eles são os construtores desse Estado, né? Eles são os construtores desse Estado nesse período pós-independência, dos rumos que esse Brasil vai tomar, né? Qual é a cara desse império que a gente vai construir. A província do Rio de Janeiro e essas regiões que a gente está falando aqui são estratégicas. Esses dirigentes, esses personagens, eles saem dessas regiões, dessas localidades, para pensar esse Estado. E são espelho, a Escola Normal Fluminense, ela é espelho no sentido de influenciar várias outras escolas normais do Império do Brasil, e outras coisas mais, outros projetos que o Rodrigues Torres, que ele vai levar a cabo, e que ele vai colocar, e depois o Rodrigues Torres, o próprio Paulino, vão ser referência para o resto do Brasil, para o resto das províncias. Você está trazendo um dado novo aqui sobre a biografia dele que nem os descendentes sabem. Que ele se matriculou em medicina, mas ele não fez como a nossa geração faz, né? Larga a medicina para fazer matemática. Eu olhando a documentação dele, eu falei assim, gente, eu olhando várias coisas, eu fui vendo quais eram as disciplinas que você cursava para fazer matemática. Eu estou conversando com a menina do arquivo da Universidade de Coimbra. Eu pesquisei em Coimbra e em Lisboa, tanto na biblioteca da Universidade de Coimbra, quanto no arquivo da Universidade de Coimbra, quanto na Torre do Tombo, em Lisboa. Eu, conversando com a menina da biblioteca, não estava conseguindo entender por que tem uma carta de curso dos alunos, por que tinha na carta de curso do Rodrigues Torres algumas disciplinas que não eram de matemática. Aí ela foi me explicando como é que funcionava, e ela que falou assim, olha só, pelo que eu estou vendo, pelo que eu conheço, me parece que ele estava escrito em medicina, e a gente foi procurar outras coisas e viu. Ele primeiro se inscreve em medicina e depois, não está escrito lá, ele está inscrito em medicina, mas pelos indícios que a gente achou lá, pelos cursos que ele fez, se eu não me engano, quando você se inscreve em medicina naquela época, você tem um período que você tem que fazer algum tipo de teste e ele não passa nesse teste. Também tem vários documentos de partidos em que ele... partidos que não partidos políticos, mas partidos de grupos universitários, estudantes universitários que ele entra. Eu tenho um documento que eu até hoje não trabalhei, da Torre do Tombo, e que ele se envolve numa sublevação em Coimbra, enquanto estudante, assim. Tem muita coisa, né? E são coisas que a gente pode trocar depois, tá? Guardadinho comigo em CD. Eu até hoje não consegui mergulhar, e eu sou muito interessada, e assim, como eu estou falando, assim, e eu acabei recolhendo documentação, ele era meu fio condutor, mas eu fui vendo aquelas pessoas com as quais ele tinha contato, então tem outras pessoas ali, e possivelmente outras pessoas também da província do Rio de Janeiro, então outras pessoas que vêm de Niterói,
que vem de Campos de Goytacazes, que vem de São Gonçalo, nessa documentação, se nesse período tiveram lá em Coimbra com ele. Sim, até o Dalson está colocando aqui no chat, nesse trabalho de genealogia que ele faz, a gente também pesquisa muito nos arquivos digitais da Torre do Tombo, né, nesses processos de habilitação do Santo Ofício. Nessa elite, né, ela vai lá do período colonial para se formar, né? Então, o que acontece? O Paulo vai estudar lei, o Paulo da Mata do Estrada, ele vai estudar leis em Coimbra, né? E você traz um dado novo justamente para jogar uma granada, vamos colocar assim, na biografia dele, né? Porque não se registra que ele foi se inscrever em medicina e abandonou para fazer matemática, o que você falou. Até sou um pouco estranho, porque era a moda na época. Ou fazer cânones, né? Estudar o código canônico, ou medicina, né? E eu falei, o Visconde vai estudar sobre matemática, aquela questão toda, né? E até a questão da participação política dele, para ele se tornar ministro na época da regência e depois ser presidente da província, vai ser justamente essa ligação também pelo fato de ele ser jornalista, né? Ele escreve alguma questão, né? E você traz até um outro dado novo dessa questão, ele, na postura do Império, ele tem uma postura séria, conservadora, né? Presidente do Partido Conservador, né? A Trindade Saquarema. E o cara está envolvido em, vamos dizer assim, balbúrdia universitária. As pessoas mudam. Essa sensação, né, da trajetória de vida não como uma coisa retilínea, mas que a gente vai mudando, né, e esse conservadorismo, assim, que vai se modificando, assim. Porque em 1820, esse liberalismo é um liberalismo que tem uma outra cara, que não é esse liberalismo conservador do final da década de 30. E ele está levantando a bandeira desse liberalismo, mais libertário, e vai mudando, né. Entre 27 e 29, uma coisa que eu queria ter muito pesquisado sobre ele, que eu não consegui, mas vocês devem saber, ele vai para Paris para especializar também nos estudos da matemática, e tem um período dele que eu acho sensacional, que eu nunca consegui trabalhar, e se vocês tiverem alguém que tenha trabalhado, eu adoraria saber, que é quando ele escreve no Independente, que é isso que você está falando, que ele foi jornalista. Eu queria muito, assim, enfim, tinha muita coisa, né? Eu tinha feito um levantamento de fazer uma biografia dele, e eu fui elegendo o que eu ia fazer, e aí ficou na questão da presidência da província. Mas tinha a questão dele como estudante em Coimbra, tinha entre 27 e 29 que ele vai para Paris, tinha a atuação dele no Independente, tinha a atuação também na década de 30 dele como ministro da Marinha, e eu fiquei na presidência da província e essa questão da instrução, mas assim, tem muita coisa para pesquisar sobre ele, muita coisa. Ele foi um personagem central na formação desse Estado, como vários outros desses dirigentes imperiais, com vários outros dessa classe dirigente imperial desse período que vieram da província do Rio de Janeiro, que vieram dessas regiões, dessas localidades. Certo. A gente está em negociação aqui, né, fazendo esse trabalho de genealogia. Eu tenho uma antepassada que tem parentesco, que na verdade é a bisavó do Visconde. Então, né, com esse vínculo eu consegui encontrar os descendentes, e uma das trinetas dela, ou da trineta dele, ou quarta neta, ela está com a maioria do acervo do Visconde. Documentos, quadros, a gente está em tratativas aqui para ver se a gente recebe em doação desse acervo, porque ela tem a preocupação. Eu quero doar para Niterói ou para o Museu Imperial. Mas a família, de modo geral, eles têm um apego ainda a Itaboraí, né? Eu fui saber, uns 2 meses atrás, que alguns descendentes tinham terreno aqui na cidade ainda. A maioria da família mora no Rio, Niterói ou Piraí, mas eles fazem questão de manter esse vínculo com a terra ainda. Então, essa documentação, como eu encontrei também do Barão de Itambi, até, Janaína, depois a gente vai precisar lançar um livro em conjunto sobre a Estrada de Ferro. Seria maravilhoso. Eu encontrei uma fotografia, né? Na verdade, não é fotografia, me mandaram uma foto do quadro a óleo do Barão de Itambi. Então, nesse sentido, a gente tem muito a construir, né? Uma das missões do Instituto é recolher essa documentação, disponibilizar e a gente fazer uma produção desse conhecimento, justamente pela essa dificuldade de acesso às fontes, né? Você falou, a Torre do Tombo tem muita coisa, mas muita coisa não está digitalizada ainda. Então, essa troca, né? Essas trocas historiográficas, essas trocas de fontes... Eu ia te perguntar isso. Se hoje, eu não sei como é que está o arquivo da Torre do Tombo hoje, mas se hoje grande parte está digitalizado, porque quando eu fui, foi em 2013, isso a menina me falando, grande parte não estava digitalizada. Hoje, como é que isso está? Como é que está você falou que vocês têm olhado?
ou tem uma grande parte não digitalizado ainda? Mas qual parte de qual arquivo você está falando? Eu não entendi a parte do arquivo que você se refere. Você falou que tem... Sim, eu lembro de 2013, muito, porque... arquivo da Inquisição, porque precisam comprovar que não tinha sangue judeu, tem muita informação ali. Agora, de Coimbra, até o site da universidade, ela disponibiliza pelo menos a informação da matrícula, né? Encontrei de alguns antepassados meus também, parentes deles matriculados, e do Visconde só tem essa referência, o dia que matriculou, quando matriculou, mas assim, o documento em si não está disponibilizado, né? Portugal tem essa política pública de digitalização das fontes, né? Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, principalmente no Arquivo da Curia do Rio, Arquivo Nacional, né? A gente tem um pouquinho dessa dificuldade, enquanto na Europa não, eles publicizam todas essas fontes, né? Até para proteção da própria fonte, né? Porque alguns documentos são feitos com aquela tinta com mistura de ferro, acaba oxidando e danificando o documento, né? E a digitalização ela vem até para proteger a informação, né? Naquele momento, o que eu pude, eu fiquei um mês mais ou menos. Então, assim, o que eu pude coletar em termos de Natuto Tom, relacionado à Universidade de Coimbra, eu coletei. Porque você pode pedir para eles passarem para CD. Então, assim, foi mais fácil, não precisava ficar copiando, entendeu? Eu dizia quais eram os documentos que eu queria, eles colocaram o CD e mandaram para mim. Então, assim, o que eu pude coletar relacionado à Universidade de Coimbra, e eu estava procurando também questões relacionadas à intendência de polícia, porque as minhas questões eram como é que o Rodrigues Torres era na juventude, porque a gente tem essa imagem, né, do Rodrigues Torres lá, ministro da Marinha, professor, presidente de província, mas como é que ele era na juventude? Como é que ele era enquanto estudante da Universidade de Coimbra, né? Marcada, nesse momento, Portugal, por tanta efervescência, pensando aqui nesse momento português também, né, querendo lembrar, agora eu esqueci. Mas, enfim, de muitos questionamentos na década de 20. Ele vai para Portugal, para a Universidade de Coimbra, momento que é estratégico nesse sentido também para Portugal. Eu estava querendo saber como é que era o dia a dia do Rodrigues Torres, o que eu pudesse encontrar sobre aquilo. Não só questões relacionadas à universidade, cartas de curso, mas alguma coisa que, sei lá, será que ele atuou em algum jornal enquanto estudante? Se ele atuou, o que ele dizia? O que ele queria? Esse Rodrigues Torres da infância, é o mesmo Rodrigues Torres lá do Saquarema? Acho que não. Como é que ele era enquanto estudante? Porque a gente muda, né? Eu olho hoje, né, brincando, mexendo com o Rui, a gente que se conhece desde os 17 anos de idade. 17, 18 anos de idade, eu sou a mesma Lívia? Eu não sou, né? Eu tenho outros projetos, né? Aos 17 anos eu tinha outras ideias, assim. Como é que era o Rodrigues Torres, né, nessa idade? Porque a minha percepção de biografia, e aí era muito meu suporte teórico, né, minhas referências teóricas, para pensar esse biográfico, né? Esse biográfico enquanto construtor de um indivíduo que não é retilíneo, que não é uma trajetória fixa em que você é igual do início, no meio e do fim, e nem tentando abarcar tudo da vida daquele personagem, né? É no sentido de que nós somos múltiplos, nós somos contraditórios, a gente, em alguns momentos das nossas vidas, a gente quer ir por um caminho e a gente muda de posição. Em momentos da nossa vida, a gente pensa de uma forma e a gente revê o que a gente pensou. Então, eu queria muito perceber essas nuances do Rodrigues Torres, né? E desconstruir um pouco essa imagem desse homem muito sério, lá envolvido com as finanças, com o Banco do Brasil, com o ministro da Marinha. Eu estava muito curiosa em saber como ele era enquanto estudante. A tese ganhou outros caminhos, porque as pesquisas, elas são assim, a gente vai sendo levado por uma série de coisas e uma série de pistas, e essa do professor Ilmar, para mim, foi preciosa, porque pensava essa questão da instrução, mas a Universidade de Coimbra era outra coisa que eu queria muito, porque eu também está pensando na questão de um espaço de formação, né? Que é central na vida de muitos de nós, né? Como é que é a formação universitária, né? O que ele entra em contato, quais autores que ele lê. Então, eu fiz um levantamento de quais eram os livros que eram lidos na faculdade de matemática. Eu descobri que naquela época, quem fazia matemática fazia cadeiras em filosofia. Então, assim, a pessoa está fazendo matemática, mas ele está lendo livros de filosofia. Ele está discutindo questões relacionadas à filosofia. Então, eu queria estar a par disso também. Eu tenho essa documentação, eu não consegui mergulhar nela, porque é bastante coisa, mas eu acho que são questões que a gente pode trocar, eu acho que é para ter acesso, assim como esse documento que vocês conseguirem, relacionados à família dele, porque o que vai sair de fruto de pesquisa daí é inacreditável, né? É muita coisa que pode sair. Sim, até uma questão, eu conversando com alguns dos descendentes, fazendo a árvore, né, dos descendentes dele, né, muitos ainda têm essa memória afetiva, né, assim, bisavô que teve contato com ele, com o filho dele, que casou com a baronesa de Piraí.
Então, essa memória familiar também ainda está viva dentro de alguns descendentes. Isso tem, acho que vem fazer um contraponto também nessa questão que você está trazendo, do Visconde garoto, universitário, o Visconde político, o Visconde que é o pilar da Trindade de Saquarema, né, da construção, né? Uma das questões que eu acho interessante dessa questão do Estado brasileiro, da política nacional, tanto no Império como na República, né? Se eu não me engano, acho que é o Zé Murilo que trata isso, do parlamentarismo às avessas, né? Da gente importar sistemas políticos, assim como foi a República, que mudou o nome do país para a República dos Estados Unidos do Brasil. A gente importa muita coisa e adapta ao jeitinho brasileiro. Então, até nessa questão da influência pessoal, né? Do Visconde, num primeiro momento, ser vinculado a essa questão dos ideais universitários. Você falou nesse momento, 1820, mas, se eu não me engano, 21 é quando Dom João VI retorna a Portugal e falece. Aí começa aquela briga do Dom Miguel, que é absolutista, com Pedro, que é liberal, lá em Portugal, né? E é uma questão que eu também achei interessante, também, lendo até as duas constituições, um parêntese aqui. Enquanto no Brasil ele outorga uma Constituição, né, com 4 poderes, aquela coisa toda, lá em Portugal, na Constituição que ele outorga ao Portugal, ele ainda está reconhecendo os Estados Gerais, né, o primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado. Eu achei interessante isso também. Então o Visconde vai estar, nesse momento de juventude, nessa efervescência política aí de transição de Portugal, né, do absolutismo para o... 1825, em Coimbra. Então, ele vai estar justamente nessa transição aí de um Estado absolutista, que é o português na época, para um Estado constitucional, né? E depois vai trazer essas ideias aqui primeiro como presidente da província, né? Pensando essa questão da instrução pública, se eu não me engano também, acho que isso tem um pouco de fonte na questão do próprio Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, vai criar essa questão dos liceus, da instrução primária, da questão do ensino público, né? Esse pensamento do Estado agora, né, ser obrigado a conceder educação. Na colônia você não tinha isso, no Estado absolutista você não tinha isso. A gente vai encontrar aqui documentos, por exemplo, da época da colônia. Eu acho muito interessante de algumas mulheres dessa aristocracia do açúcar, vamos colocar assim, que tinham instrução, sabiam ler, sabiam escrever, né? E isso aí não era aberto, né? O próprio Visconde, se eu não me engano, quando vai começar a estudar, ele vai para o Seminário São José, que era a fonte de primeira educação dessa elite aqui da região do Brasil, né? Sim. Então é mais ou menos isso a minha colocação. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão, para a gente também não se estender? A gente está com mais uma horinha aqui, mas a gente tem mais coisas. Renata, gostaria de falar? Só que eu já até escrevi aqui, que não é seguro deixar isso só em CD, porque o CD ele pode estragar com o tempo, né? Eu já salvei no HD. Isso. Assim que eu recebi, eu salvei. Mas na HD também não confia muito não, porque o que acontece? Lívia, pois também podemos perder. Eu perdi 20 anos de pesquisa no meu notebook, aqui que eu estou falando com vocês. Aí muita coisa eu tinha salvo em CD, espalhando. Eu tenho um computador no HD externo. Tem no HD externo também, tem 3 lugares. Isso, o ideal é ter duplicado ou triplicado, que eu já perdi o meu computador também por um raio, que caiu uma tempestade, e aí, graças a Deus, eu tinha tudo duplicado, né, no HD externo e no computador. Porque dá vontade de chorar, né? Como isso aí que aconteceu com o David, não dá. Mas a gente tem muita coisa olha, para pesquisar sobre os pescadores, tantos o outros HD dirigentes deu desse problema período. Eu daria como pista fazer as pesquisas dele como editor-chefe do Jornal Independente, que é um jornal que ele vai ser editor-chefe, que vai funcionar no final da década de 20, início da década de 30, que é um período que é super tumultuado. E aí eu acho que vai ser um Rodrigues Torres, muita diferença esse Rodrigues Torres que ficou, né? Eu estou lembrando aqui de uma biografia do Duque de Caxias, que a Adriana Barreto escreveu, em que a biografia do Duque de Caxias era Duque de Caxias, o homem por trás do monumento, no sentido em que ela quer pensar o Duque de Caxias diferente desse Duque de Caxias imortalizado, que o Rodrigues Torres também tem um pouco isso, né? Tem essa memória imortalizada dessa cara dele, em que ela tem cuidado, por exemplo,
de quando ela vai se referir ao Duque de Caxias, ela não chama ele de Duque de Caxias, por exemplo. Eu acho maravilhoso o trabalho dela, uma biografia, assim, acho magistral. Ela se refere a ele, por exemplo, quando vai falar dele quando ele está na escola, na época da escola não, que ele vai se formar na Academia Militar, porque o Visconde de Itaboraí, o Rodrigues Torres, também vai ser professor da Academia Militar. O Rodrigues Torres, ele tem uma inserção que é inacreditável, assim, é uma variedade de órgãos que ele assume, de ações que ele tem nesse período do Império, que é inacreditável. Mas ela chama, por exemplo, acho que é Luiz Alves de Lima, estou querendo lembrar o nome do Duque de Caxias, que eu nunca tinha nem ouvido falar o nome do Duque de Caxias. Então, quando ele se torna general, ela fala general tal. Então, assim, porque o Duque de Caxias nem sempre foi o Duque de Caxias que a gente conhece. O Rodrigues Torres nem sempre foi o Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí, que foi imortalizado. Né? Então, ela tem essa preocupação de perceber essas nuances, essas modificações, né? Essas alterações, essas metamorfoses. Aí um tema do professor Morel. Mas essas metamorfoses nesse indivíduo, né? Essas mudanças, e isso me mobilizava muito, assim, para pensar em escrever uma biografia sobre ele, e essa curiosidade, assim, dele, como é que ele escrevia nesse jornal, que estava nesse momento indo contra o imperador, que queria a abdicação do imperador, como é que ele lá estava em plenas cortes gerais portuguesas, aquele rebuliço enorme em Portugal, e ele estava lá como estudante na Universidade de Coimbra. São momentos bem intensos, né? E de um Rodrigues Torres jovem, né? Não é um Rodrigues Torres que está em formação, né? Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, deixa eu lembrar aqui, peraí. Era com relação... Ah, tá, lembrei. A gente fazendo um passeio do Instituto, de vez em quando, antes da pandemia, a gente fazia muito passeio de campo, né? A gente fez um passeio até o Museu Histórico Nacional. Tem um quadro lá, ícone, que é da aclamação da princesa... Primeiro, a regência da Isabel. E olhando a disposição das autoridades, né, dos ministros, daquela nobreza brasileira, né? Uma das questões que me chamou a atenção do próprio Visconde na personalidade dele era a indumentária, o título de Visconde, até o brasão dele. Eu falei, gente, a gente vê muita fotografia dele aqui, eu encontrei uma agora em alta resolução daquele retrato a óleo dele, e o brasão, né, nessa questão da construção da nobreza, né, que a gente, se fala muito e a República tentou apagar por vários anos. O brasão dele é muito simples, é uma coroa de conde, que ele tinha o título de Visconde com grandeza, né, o imperador concedeu, e era só um monograma da letra I. E até as vestimentas dele, ao modo geral, parece que ele não era, assim, não era muito a favor esse luxo todo da monarquia, né, como o próprio imperador, né, era muito criticado pelo fato do sistema monárquico por si mesmo, né, ele ser muito ligado da opulência, do luxo, dos títulos, aquela coisa toda. O que me pareceu, na personalidade dele enquanto figura pública, né, ele não era muito assim ligado a essa questão da coisa. Posso estar equivocado, né, o que você falou. A gente tem que se aprofundar muito nessa documentação, porque o que foi escrito sobre ele é mais voltado nessa questão da matemática, foi ministro disso, foi ministro daquilo, né? Esses dados que você está trazendo da juventude dele vão trazer também algum trabalho em cima dessa construção da política pública. Por exemplo, você falou aqui da instrução pública, né? E outras questões mais. Eu não me engano também em relatórios dele, consultando lá o arquivo de Rubem, Rubinho também ali é chefe de uma das preciosidades aqui do Estado. Cito o Rubinho de novo porque ele tem um carinho, um zelo muito grande. Se você tiver possibilidade também de conhecer o arquivo público da Câmara de Niterói, porque ela guarda muita coisa ainda da província antiga do Rio de Janeiro, né? Muita coisa não está lá no arquivo de Botafogo. O Rubinho, que sempre foi uma pessoa solícita com relação ao arquivo, né, de disponibilizar com todos os procedimentos, e muita coisa interessante que eu encontrei lá fazendo pesquisa uma vez, tomando café com o nosso amigo, foi a preocupação dele, por exemplo, com o trato sobre a escravidão, por exemplo, porque se critica muito que o Visconde de Itaboraí era uma figura escravocrata. Ele pensava assim, se acaba com a escravidão naquele momento do século XIX, no início da construção do Império, ele tinha a ciência que a monarquia ia acabar, como acabou acontecendo, né? Os cafeicultores paulistas, junto com o pessoal do Vale do Café, ficou revoltado com a monarquia e caiu de cabeça nessa ideia republicana, né? Mas ele tinha certas preocupações, não é uma questão humanística, né? Aí a gente não vai saber se ele estava
naquele momento, pensando na questão do escravo em si, como humano ou como uma mercadoria. A gente tem que aprofundar muita coisa sobre isso. Mas lá no arquivo também, provavelmente, deve ter muita coisa sobre ele nessa discussão ainda, até pelo fato de Niterói ter sido capital, né, Nelvin? Ô, David, diga. Lá tem um livro de Atos sobre nomeação de professores de 1880 a 1890, que eu creio que se a professora observasse o livro, ia encontrar muita coisa ali. E temos também o João Krapp, né, que foi intendente de Niterói, e ele criou a primeira escola de alforriados negros ali em São Domingos, em cima do Ticotó. É a primeira escola de alforriados negros em 1880. Nós temos esse livro lá também. Seria muito bom os pesquisadores, né? Marcar um dia, eu aguardar lá. Tem uma professora da UF chamada Alexandra Schuller, que ela pesquisa. Você falou uma informação agora, eu fiquei com vontade de perguntar a ela. Ninguém teve acesso ainda a essa documentação, porque elas pesquisam alforriados nesse período em Niterói, pesquisa escolas de alforriados, mais ou menos nesse período em Niterói, mas é mais meados dos 19. E essa documentação não foi acessada ainda? Ela está guardada, é isso? Ela está guardada, mas já teve pesquisadores lá. Se eu não me engano, o sobrenome de uma que foi da UF, Charro. Ela foi lá e fez até um trabalho muito bonito lá também, mas sempre tem. São mais de 11 mil documentos assim, antigos, então, documentos do século XIX. Então, sempre tem. E sempre que vai lá, um pesquisador esses dias foi olhar o livro. Nós temos 16 livros de paróquia, de Itaipu, São Lourenço. Ele foi pesquisar lá e achou a ponte de pedra, que é virada para o lado de Piratininga, onde tinha um olho d'água, saiu no Globo. Sempre tem uma história que vai encontrar alguma coisa lá e está bem guardado. Né? A gente, para ter acesso, me ligar, e é o presidente da Câmara assina, e eu fico lá perto e tem uma salinha disponível. E é bom. Sexta-feira eu estava lá, o David falou sobre o prédio, e veio uma pesquisadora, não sei, eu não recordo o nome dela, está lá no cartãozinho. Ela veio do Arquivo Nacional. Ela está preocupada com uma lei, trabalhando numa lei, que para juntar o arquivo do município com o da Câmara. E perguntou sugestões de prédio. Eu falei, o Tribunal de Contas está caindo, roubaram até as portas, né? Agora botaram um concreto lá, tem 4 andares, seria ótimo 2 arquivos ali, a parte de cultura, a estação de trem Eurico Gaspar Dutra, em Niterói, que está fechado, o estaleiro fechou, e esse prédio que David mencionou, nem mencionei. Assim que você terminar aqui, eu vou ver se eu encontro o número dela, já vou passar para o zap dela esse prédio. Encontrar um prédio para alocar os 2 arquivos da Câmara, que nós trabalhamos no subsolo, temos que melhorar também, e o da Prefeitura, que está em frente ao mercado de peixe. Vai ter várias matérias. Estamos à disposição lá, quando a senhora quiser, tá? Se a senhora precisar, eu dou o meu contato, a senhora vai lá, marca. E tem 2 livros de cara para a senhora ver lá que você vai achar alguma coisa. Obrigada. Rubinho e Lídia, a gente já está recebendo aqui uma notícia do MIT, que a nossa sessão está terminando. Eu acho que até pela hora a gente acho que já pode concluir a sessão de hoje. Rubinho, é o palacete da Praia Grande ali, o Palácio do Dom Pedro I do Verão. Na Rua Marechal Deodoro, né? Na esquina, tá bom, mas todos esses prédios, o TCE, o Palacete, o IML, a estação de trem, nenhum são prédios públicos do município de Niterói.